A partir desta segunda-feira, os motoristas que ultrapassaram a velocidade máxima permitida nas rodovias federais do estado vão começar a receber as notificações de multas. Desde o começo de julho, 42 novos pardais e lombadas eletrônicas estão em operação. Os equipamentos foram colocados em 6 rodovias até o momento. Outros equipamentos serão instalados até o final do ano. Na próxima quinta-feira, dia 2 de agosto, tem debate na tela da Band. Os 7 candidatos à Prefeitura de Porto Alegre estarão frente a frente para responder perguntas sobre seus projetos de governo e disputar a atenção do telespectador para a melhor proposta para a capital dos gaúchos. Não perca, dia 2 de agosto, ao vivo, às 10 horas da noite. E hoje à noite vai ao ar o programa Band Eleições 2012, com mais uma entrevista de candidato à Prefeitura de Canoas. O convidado de hoje é o representante do PSTU, Wagner da Rosa Ripoll, mais conhecido como Maradona. A atração começa logo depois do CQC. Futebol, o Grêmio estreia amanhã na Copa Sul-Americana. O adversário é o Coritiba. Bertólio está confirmado na lista do tricolor para a competição. Já do lado do Inter, o dia foi de pensar num substituto para D'Alessandro. Depois de uma lesão na coxa, o craque deve ficar fora por 30 dias. Após cobrar uma falta, o meia D'Alessandro sentiu aquilo que tanto o prejudicou nesta temporada e precisou sair mais cedo do jogo contra o Vasco no último sábado, por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda. Nesta manhã, o argentino realizou exames de imagem para diagnosticar o nível da lesão. A previsão é que o jogador fique longe dos gramados por aproximadamente um mês. Lamentar a maneira que ele saiu no primeiro tempo ainda, né? Dentro de uma condição que ele é o cara que guarda um pouco mais essa bola, que dá uma dinâmica de jogo e que poderia fazer com que o nosso time fosse um pouco mais organizado. Já o Grêmio encara amanhã o mesmo Coritiba que enfrentou no último sábado e perdeu por 2-1 no estádio Couto Pereira, só que dessa vez pela Copa Sul-Americana. E para essa partida, o técnico Vanderlei Luxemburgo poupará o meia Zé Roberto. Eu já conversei com o Gilberto Silva, nós vamos ter até domingo para poder descansar, então vai estar jogando amanhã. Falei para ele da importância que tem esse jogo para nós. É uma competição que nós não podemos abdicar da competição, então nós vamos com força máxima. Todos os jogadores à disposição, só o Zé que eu quero evitar que, de repente, expor o Zé e que sofreu um desconforto na parte posterior da coxa no jogo, então ele está fora. O empate do Inter com o Vasco marcou a estreia do uruguaio Diego Forlán com a camisa colorada. Como é que ele foi, Chico? Boa noite. Boa noite, Lúcia. Foi uma bela estreia. Levando-se em conta de que ele está vindo do exterior e os jogadores demoram para ter uma adaptação, apesar do empate em 0-0, foi uma boa estreia do uruguaio. Nós separamos os números de Forlán no primeiro jogo com a camisa do Internacional para a gente ter uma ideia. Ele teve 3 conclusões a gol, a primeira e a mais bonita, né, nessa jogada com o Guinha Azul, enquanto esteve em campo. Trocou muitos passes com o D'Alessandro também, com o Jajá, enquanto o D'Alessandro esteve em campo, né, acertando 14 passos e apenas 2 passes errados, ainda se ambientando, né? Ainda assim, ele conseguiu dar 4 assistências dentro da área adversária. O Forlán ficou em campo 67 minutos, saiu aos 22 minutos da segunda etapa, aplaudido por pouco mais de 18 mil torcedores que foram acompanhar a estreia dele no empate 0-0 com o Vasco na noite de sábado. Pois é, e o Forlán, ele destoou um pouco do jogo, que teve quase 80 passes errados dos dois times, né? Pelo menos eles só foram 2. Verdade. Agora, é o substituto natural de D'Alessandro, agora com esse problema da lesão, mais uma lesão de D'Alessandro, Chico? Pois é, talvez não na mesma posição, né? Mas certamente em importância, porque o D'Alessandro fica fora por pelo menos um mês, deve voltar apenas no segundo turno, e a gente separou também os números do D'Alessandro de 39 partidas do Internacional, ele ficou 19 fora na sua 4ª lesão muscular, que o tira por mais um tempo dos gramados. E o D'Alessandro não consegue atuar mais do que 8 partidas consecutivas. Esse é o recorde dele na temporada 2012. É triste para um jogador tão referência. No lado do Grêmio, para a gente ter uma ideia da importância de outro jogador que ficou de fora ontem no final do jogo, o Elano, né? Desde que estreou contra o Cruzeiro, 4 jogos e 4 vitórias teve o Grêmio. Venceu o Cruzeiro, venceu o Botafogo fora de casa, adquirindo 12 pontos. Aí ontem ele ficou 45 minutos fora e o Grêmio perdeu para o Coritiba por 2-1. Apenas no espaço em que ele não jogou, o Grêmio acabou não vencendo, para se ter uma ideia da importância desse jogador no time do Luxemburgo. Tá certo. Obrigado, Chico.
E a seguir, o Festival de Folclore em Nova Petrópolis. E veja também uma homenagem pelo aniversário de 106 anos do poeta gaúcho Mário Quintana. Vamos agora até a estação de inverno da Band em Nova Petrópolis, onde está acontecendo o Festival do Folclore. Natália Fruia, como é que foi o movimento no final de semana? Boa noite. Boa noite, Lúcia. Boa noite a todos. Final de semana, movimento intenso por aqui. Mais de 15 mil turistas passaram por Nova Petrópolis entre o sábado e o domingo. Vieram conferir as atrações do Festival Internacional do Folclore. Mas ainda há muito tempo, muita gente ainda deve vir a Nova Petrópolis, porque o festival se estende até o dia 12 de agosto. Nesse momento acontece aqui na Rua Coberta a apresentação do grupo Frutos da Terra, de Olímpia, interior de São Paulo. A apresentação acontece na Rua Coberta, o público lota aqui a Rua Coberta para aproveitar essa atração de São Paulo, e durante a noite, até o final da noite, ainda haverá apresentação de grupos aqui de Nova Petrópolis e também de Goiás. Agora eu quero saber do Cláudio Andrade. Cláudio Andrade, vento forte e o temporal também pode acontecer aí em Porto Alegre, região metropolitana? Boa noite, Cláudio. Boa noite, Natália. Olha, infelizmente a gente tem previsão de instabilidade para amanhã e a gente pode ter, inclusive, até queda de granizo e também ventos de até 80 km por hora aqui na capital e também na região metropolitana. É o que a gente confere agora. O dia começa com sol entre muitas nuvens e a chuva vem entre a tarde e a noite desta terça-feira e é mais intensa na madrugada de quarta. Mínima de 10 graus na capital e a máxima não passa dos 20. Em São Leopoldo, máxima fica em torno dos 19 graus. E quem tem problema de saúde por causa da variação nas temperaturas deve se preparar. Na quarta-feira, volta a fazer calor por aqui. Os termômetros sobem 6 graus de um dia para o outro e alcançam os 27 graus na região metropolitana. Se Mário Quintana estivesse vivo, hoje estaria completando 106 anos. O poeta, tradutor e jornalista brasileiro nasceu em Alegrete em 30 de julho de 1906. Com 13 anos, deixou a fronteira e veio morar na capital. O poeta das coisas simples teve seu estilo marcado pela ironia e perfeição técnica. Traduziu mais de 100 obras da literatura mundial. Em 1940, lançou seu primeiro livro de poesia, A Rua dos Cataventos, que iniciou também sua carreira como poeta infantil. Mário Quintana não casou e não teve filhos. Viveu grande parte da vida em hotéis. Entre 1968 e 1980, ele viveu neste quarto, no antigo Hotel Majestic. O espaço está preservado até hoje. A cama desarrumada, a TV e a máquina de escrever estão do mesmo jeito que Quintana deixou. O quarto encantou as crianças que visitaram a Casa de Cultura nesta tarde. Vi a máquina dele que ele escreve, vi bastante coisa dele. Eu gosto muito de vir aqui, muitas coisas eu acho muito legal. O prédio do antigo hotel, localizado na Rua dos Andradas, no centro de Porto Alegre, foi comprado pelo Estado e transformado em centro cultural. A visita foi guiada pela personagem Bíblio, uma traça que vive na casa. O passeio com as crianças faz parte da semana de aniversário de Mário Quintana. Até quinta-feira, o espaço está com uma programação especial para atrair jovens e adultos. Conhecendo as suas obras na biblioteca, andando pela casa, todo o clima é o clima Mário Quintana. O Band Cidade termina aqui, vem aí o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã. Até amanhã. Band Cidade. Oferecimento